Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo! Olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 30 de novembro de 2012. Começando pelo primeiro clássico deste último final de semana do Brasileirão, Flamengo e Botafogo. O destaque do rubro-negro com o Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diedro. Semana de extremos no Flamengo. Classificação no basquete, interesse em Robinho e incêndio no ginásio da Gávea. Agora o destaque do Alvinegro novamente com o Ulisses Valentim. Sem nenhuma motivação e com o Elkson vendido, Botafogo encara o Flamengo pensando em terminar o Brasileiro com vitória. Vamos aos destaques do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Olá, Diego. CBF tenta dar perna de anão na imprensa e Luiz Felipe Scolari é o novo técnico da seleção brasileira. São Paulo vai à final da Taça Sul-Americana, a preparação do Corinthians para o Mundial Interclubes e confira as notícias do Campeonato Brasileiro. Agora o destaque dos outros esportes. São Paulo recebe ATP Challenge Finals 2012. Bruno Senna é dispensado da Williams e procura vaga na Fórmula 1 em 2013. Confira a rodada de final de semana do NBB e da Superliga de Vôlei. Agora vamos falar do segundo clássico carioca desta rodada final do Brasileiro, Fluminense e Vasco. O destaque do tricolor com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Despedida em clássico celebra ano vitorioso do tricolor. Agora o destaque do Vasco com ele que finalmente cedeu as investidas da equipe Gol Rádio Clube e veio a brilhantar o nosso programa, Leonardo Peçanha. Um olá para você, Leonardo. Lindo! Pegou mal, cedeu as investidas, mas tudo bem. Investidas por trás. Vasco da Gama termina o campeonato testando seus novos talentos. E fechando os destaques de hoje, o futebol internacional com Felipe Bruno. Confira as notícias sobre o prêmio de melhores jogadores do mundo. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Dá pra perceber que o programa de hoje está sensacional, então dando prosseguimento... Não, eu não sou Wagner. Dando prosseguimento ao Gol Rádio Clube de hoje, vamos às informações do primeiro dos dois clássicos cariocas desta última rodada de Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo, que se enfrentam neste sábado às 7h30 da noite no Engenhão, começando pelo lado do rubro-negro. Flamengo. O Flamengo também. As informações do Clube da Gávea com Ulisses Valentim. O rubro-negro carioca vivenciou essa semana que está terminando com fortes emoções. Na mesma quinta-feira, o time do basquete se classificou para o Final Four da Liga Sul-Americana e o ginásio Cláudio Coutinho, destinado para a ginástica do clube, sofreu um incêndio de causas desconhecidas, que danificou grande parte do teto e alguns aparelhos. Já em São Paulo, o Flamengo derrotou os 3 rivais de seu grupo, Brasília, Pinheiros e Tiburones da Venezuela. A equipe já vai começar a decidir o título da competição na próxima terça-feira, na Argentina, contra o próprio Brasília, Peñarol e Regatas Corrientes, donos da casa. O Final Four será disputado no sistema de todos contra todos, e o time com melhor aproveitamento é o campeão da competição. E hoje uma notícia anima um pouco os torcedores. O atacante Robinho demonstrou interesse em vestir a camisa do rubro-negro e falou que é admirador do Flamengo. Será que teremos uma super contratação na próxima temporada? E para o super clássico contra o Botafogo, o Mengão vai apostar naquilo que sempre lhe forneceu bons jogadores, a sua categoria de base. A escalação do time será Paulo Vitor, Wellington Silva, Renato Santos, Gonzalez e Ramon, Amaral, Cáceres e Matheus, Nixon, Love e Adrian. Sensacional a equipe do Flamengo para enfrentar o Botafogo, hein? Uhul. Sensacional, hein? Timaço. Eu gostaria de ver o Cáceres novamente como titular, né? Porque desde porque ele cavou aqui e ia embora, né? Vai botar o cara pra jogar rapidamente, né? o Dorival não quis tirar o queridinho dele, né? O Dorival Vida Louca. Aí agora vai jogar os dois, né? Esses dois volantes. Mas Amaral e Cáceres, mas pode ser uma boa formação com os dois, hein? Tanto que o Flamengo teve sua melhor atuação contra o Atlético Mineiro com Amaral e Cáceres na dupla de volantes. Pode se virar como é que eles vão? 4-2-3-1. Sim, sim. Você coloca o Amaral e o Cáceres pra fazer a contenção, joga com o Adrian, Renato e Kleber Santana, o Wagner Love lá na frente. Só o Adrian corre ali também, né? Esses três aí. Fazer o quê, né?
O Renato fica parado no meio de campo ali como E sempre. o Cleber Santana tá num sono que só, mas até que não é tão ruim essa escalação não, Diego. Peraí, tá num sono que só não. Ele sempre foi isso. Mas Vamos, aí vamos, é que vamos, tá. Aí é que vamos tá. lá, vamos. Alguém foi enganado. É. Não, enganado Não, alguém foi enganado não. Alguém foi enganado, Não. porque o Kleber Santana chegou jogando pra cacete, correndo pra caramba. Não, Diego, uma mas ele, disposição. como o Flamengo soube, quis contratar ele do Avaí, sabia que ele era dessa forma. Tipo, ele dormia em alguns jogos e eu acho que ele jogou bem por causa da empolgação dos primeiros jogos. E depois ele demonstrou o futebol que ele sempre teve ao longo da carreira. Mas eu também acho que é a questão das férias, né? O Flamengo entrou de férias depois daquela vitória contra o Atlético Goianiense. Volta Não. Redonda? Não, foi... Ganhou o Náutico, não foi? Que aí se livrou. Ganhou o Náutico. Foi o Náutico. O E jogo- foi a 47. Depois dali o Flamengo entrou de férias, né? Então ninguém tá levando a sério o campeonato. Pois é, mas ninguém tá levando a sério o campeonato no Flamengo. Parece que há muito Há tempo, muito tempo. né? Desde que começou o campeonato. Desde o Campeonato Carioca, né? O Flamengo não tá levando nada a sério. Pois é, mas aí o Flamengo falou, vamos falar com ela, Roberta Pires, olá. Nossa Roberta, musa. tudo bem? Ah, gente, para com isso, eu fico com vergonha. Então, não, só pra falar do ginásio, uma coisinha que estavam especulando que não foi acidental. E tem uma filmagem de um cara lá colocando abaixado, faíscas, uma coisa assim. Parece que isso vai dar muito pano pra manga ainda. Aí, Rolando Sempre que eu me teoria lembro da de, conspiração sempre que eu me falando lembro que- de incêndio, vai parecer brincadeira, mas tipo assim, não é brincadeira, mas Vamos lá. eu me lembro daquele incêndio da Xuxa. Que a gente já fala assim, corre, corre! Cara, é maldade, é maldade. Mas caraca, eu sempre me lembro disso. Meu Deus, deve ser por algum problema psicológico. então, não, abriram uma pois é, investigação pra isso, porque... O que? Algum problema psicológico? Seu problema psicológico Poderia ter estará aberto sob, também. estará sob investigação. Não foi, não. Quer dizer que quando a coisa pega fogo, a primeira coisa que vem à tua cabeça é gente. Só que, gente. Depende do que da pega situação, fogo, hein? depende da situação. Foi. Só agora pra Pode correr pro... pra encerrar o É Flamengo. melhor que falar Então, pra vamos lá, pra encerrar o Flamengo. Também dá um destaque negativo no time do basquete, que o Flamengo perdeu o Marcelinho por 6 meses. Ele rompeu o ligamento cruzado. Sim, lesão complicadíssima. pra se Marcelo tratar. Machado é bem velho, né? 38. Ulisses, a questão do Robinho, já teve algum contato? Ou foi só especulação? Só especulação, o Zinho se animou, mas que ele tem proposta do Atlético Mineiro e do Santos, de R$1 milhão, dos dois. Bem, eu acho que não é muito jogo trazer o Robinho, não, porque o Robinho é bem mercenário, né? Vamos E o problema é, pra o quem teve o Ronaldinho Gaúcho. Robinho já mostrou por A mais B que ele não joga sozinho. E se ele vier para o time do Flamengo, ele vai jogar sozinho ali na Quem vai dar o passe pra ele, Renato? Quem vai dar o Renato. passe pra ele? Exatamente. Mas Ibson, não. dependendo do treinador, deve vir, né? Porque eles já trabalharam junto no Santos. Acho que o Dorival. O Dorival deve estar aprova pagando a a cerveja pra ele já, né? Daí houve uma boa também, eu vi no Dorival da depressão. Muito boa essa página, por sinal. o Ibson. o Dorival vira pro Amaral. Faz favor pra mim, quebra a perna do Ibson, né, Rabinho? Melhor aquela citar o Ibson com uma câmera fotográfica ou uma lupa falando assim, de boas aqui, procurando no futebol. Mas olha, nesse último jogo eu achei que o Ibson atuou bem, cara. Acho que dos últimos tempos foi a melhor partida. Será que ele está recuperando? Pô, quando não tá valendo nada, é fácil, né? Pois é, agora tá chegando aqui, né? Com a camisa bem Bem afeminada. colorida, né? Bem Pois Nosso querido amigo Fabrício Teixeira. Fabrício Teixeira Ele já chegando tá no aqui. Trabalhar que é bom, ninguém quer. Tá Roberta de aqui de Ele voyeur, ele vem pra- Fabrício de voyeur, ninguém trabalha aqui De nessa... voyage? Tá fazendo sexo? Que isso, meu filho? Você tá nervoso? Tá nervoso, gente? nervoso, cara? Voyeur, a definição é isso, gente. Vamos seguindo com o programa, então. Já, né? Vamos Então, vamos Isso é um problema, isso é um problema. A bandeira da UERJ não esquece. A bandeira da Oeste fala disso não, hein? Vamos esquecer tudo que vocês estavam falando agora, voltar a falar de futebol. Sim. E vamos agora às notícias do outro lado do clássico do Alvinegro Carioca. Botafogo. Antes de continuar, te fala, tô me sentindo Marcelo Tais aqui. Eu falo, tento botar moral e todo mundo sacaneia. Tô me sentindo Marcelo Tais, não sei o que. Mas enfim, ditador, seus fala. poderes acabaram. Dar um É. pro pessoal. olha lá, Isso é perigoso sentir. O muro de Berlim já caiu, tá, 10? não, pois é muito perigoso. Mas enfim, as informações do clube de General Severiano com Ulisses Valentim. Já foi vinheta, desculpa, perdi aqui. O Botafogo vai para o clássico contra o Flamengo com pouca motivação, mas com disposição.
depois utilizar um pouco da juventude para o clássico. O atacante Sassá será titular na partida contra o Rubro Negro. A atuação do jogador contra o time júnior do Flamengo na taça OPG, onde marcou 3 gols na derrota do Botafogo, surpreendeu o técnico. Mas também mesclaram um pouco com a experiência, pois o holandês Seedorf estará presente no clássico. Mais uma notícia triste chegou a Genial Severiano. O meio-campo Elkson foi vendido para o Guangzhou Evergrande da China. Triste, Ulisses? Oi? É triste? Os botafoguenses é triste. Pela bagatela de 16,5 milhões de reais. Ele ainda receberá 5,4 milhões de reais por ano pelo clube chinês. Cadê a vinheta do Elkson? Oi? Elkson. Eu pensei a mesma coisa. Isso aqui tá uma maravilha hoje. Vamos começar com a seguinte escalação: Renan, Lennon, que não é o John, Brenner, Fábio Ferreira e Lima. Jadson, Gabriel, Sidoff, Lodeiro, Felipe Gabriel e Sassá. Vai com você, Diedro. A zaga é Brenner e Fábio Ferreira? É isso aí. É isso aí. Flamengo vence. Ou não. Brenner e Fábio Ferreira. Olha a fase do Love. Olha a fase do Love. Capaz do Flamengo perder com o gol do Fábio Ferreira. Cadê o Rafael Marques? Nem perdeu a vaga pra Sassá? Não, perdeu. O pirulito foi dado no Gerson Cosme Damião, aí ele não apareceu. É bem capaz do Botafogo perder pro Flamengo com gol de Y. Não. Com essa zaga, amigo. Eu aposto uma cerveja no Adóio que o Y vai fazer o gol nesse jogo. Enfim, mas eu não bebo, então. Não bebe pouco, Já né? Tranque. Mas vamos continuar falando. Quer dizer, Elkson vai embora? Elkson culpado. Vem cá, mas ele acertou com o Guangzhou? Acertou. Né? Inclusive, ele acertou porque o Conca tá correndo de lá, falou que não volta, hein? Será isso? O que tem na China pro pessoal fugir? Será que a ditadura de lá? Tá confusão danada Será lá. Não tem mulher lá, não? Mas aí que tá, o jogador é burro, né? O cara sabe que vai ganhar 1 milhão na China. Acho que essa pauta era do Leandro. Quer jogar um ano. Essa pauta era sua? É metade da minha cortada da Mas a gente vai voltar a aprofundar. Calma, Leandro. A gente vai voltar a aprofundar esse assunto com você no noticiário do Fluminense. Fica nervoso não, Roberta, calma aí aqui, Roberta. Mas olha só. É porque tem a ver com o Botafogo. Mas esse garoto ele só quer ficar fazendo pergunta pro âncora, que precisa ter pauta. Pergunte ao âncora. Não, mas olha só, Diedro, eu acho o seguinte. O Elkson só veio a melhorar na equipe do Botafogo na segunda parte do ano, né? Sim. Ele tava jogando muito mal o Campeonato Carioca. E agora que ele tá jogando bem, agora que ele, não tá sendo contestado, ele quer ir embora pra jogar na China. Pra daqui a pouco dar 1 ano, 2 anos, falar que quer voltar e não vai ser liberado. Tipo Herrera. Né? Herrera Tipo só foi embora quando tava jogando bem. Tem coisa que não dá pra entender no Eu Botafogo. acho que o Elkson caiu também devido à mudança de posição, né? Ele jogava como se fosse um terceiro atacante e depois ele teve que se tornar um centroavante. Aí depois disso ele caiu o rendimento e agora no final do ano ele voltou a ser aquele Elkson do ano passado. Porque na verdade a posição do Elkson é ali onde joga o Andrezinho, né? Eu também acho que ele ele é mais importante do que o próprio Andrezinho. Até jogando ali eu acho que ele chuta melhor que o Andrezinho. Aí você falou besteira, porque o Andrezinho... Fora o Seedorf, o Andrezinho escolhe camisa. Cara, eu ouvi um papo que eu gosto mais do Elkson jogando naquela posição. Eu ouvi um papo através das rádios, assim, que o Botafogo tá pensando em negociar o Renato pelo Guilherme no Atlético Mineiro, né? Ainda não... eu acho que... O Botafogo precisa de atacante. Não, na verdade o Cuca que ele tava muito interessado no Renato, e aí o Guilherme seria essa moeda de que ia cair muito bem naquele meio campo com a saída do Bernardo, né? Até porque o Botafogo espaço, tem jogadores pra suprir a ausência do Renato, né? Os Felipe Gabriel Lodeiro. O Felipe Gabriel Lodeiro, Jadson. O próprio Gabriel também. Exatamente. Os jogadores que o Botafogo revelou e que contratou fizeram com que o Renato deixasse de ser uma peça imprescindível no time titular do Botafogo. Ele perdeu espaço depois que ele teve aquela lesão. Sim. Aí ele não conseguiu recuperar a forma física e vem revezando, né? Tem um jogo que é titular, tem outro que é reserva. Ele perdeu bastante espaço no elenco do Botafogo. É isso aí, ao contrário do Fábio Ferreira, que é o carregador de piano, que o técnico Oswaldo de Oliveira espera que ele volte agora no início do ano de 2013 para compor o meio campo, porque o meio campo do Botafogo não tem nenhum jogador brigador, e esse seria o papel do Fábio Ferreira. Não, Marcelo Matos. Do Marcelo Matos, exatamente. Ferreira carregador de piano é uma coisa engraçada, né? O piano deve cair toda hora. Foi um ato falho. Eu falei Fábio Ferreira. Onde eu falei Fábio Ferreira, interpretem Marcelo Matos. Desculpem a nossa falha. Desculpem a errata. São nomes parecidos. Exatamente, então. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, falando agora de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional.
As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, meu caro senhor Coerência, em mais uma conversa para boi dormir da CBF, o técnico da seleção brasileira não será mais divulgado em janeiro, porque nesta quarta-feira foi oficializada a contratação de Luiz Felipe Scolari para o cargo. Junto com o Felipão, foi contratado como coordenador da comissão técnica Carlos Alberto Parreira. Uma pessoa que deu adeus ao seu cargo foi o diretor de seleções André Sanches. Em uma de suas entrevistas como treinador, Felipão falou que a pessoa que não quer sofrer pressão como técnico da seleção deveria trabalhar no Banco do Brasil, declaração que os bancários não gostaram. E nessa quarta-feira o São Paulo garantiu a sua vaga para a final da Copa Sul-Americana após empatar com a Universidade Católica do Chile por 0-0 no Morumbi. O tricolor garantiu a vaga após empatar por 1-1 no primeiro jogo em Santiago. E o adversário na final não poderia ser melhor para os torcedores que querem ver pela última vez o jovem craque Lucas jogar no Morumbi. Nessa quinta-feira, após empatar em 1-1 em Bogotá, o Tigre da Argentina avançou para a final da competição, eliminando o Milionários da Colômbia. O primeiro jogo da final acontecerá no dia 5 de dezembro em Buenos Aires. O segundo está marcado para o dia 12 de dezembro no Morumbi. E no início da semana, o Corinthians liberou a lista dos seus 23 jogadores para o Mundial Interclubes, que será disputado no Japão. Na lista do treinador Tite constam os seguintes jogadores: goleiros Cássio, Júlio César e Danilo Fernandes. Defensores: Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Wallace, Guilherme Andrade e Felipe. Meio-campistas: Ralf, Paulinho, Douglas, William Arão, Danilo e Edenilson. Atacantes: Juan Martínez, Emerson, Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, Jorge Henrique, Giovanni e Romarinho. O primeiro jogo da competição acontecerá no dia 6 de dezembro entre Sanfrecce e Hiroshima contra o Auckland City. O vencedor desse jogo enfrentará o Al Ahly do Egito no dia 9. Quem vai sair vivo desses confrontos enfrentará o Corinthians no dia 12 de dezembro. E nessa semana aconteceu no Rio de Janeiro a Soccerex, feira destinada ao mundo dos negócios de futebol, um preparativo para a Copa do Mundo de 2014. Nesse final de semana acontecerão os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira todos pelo horário de verão. Sábado às 7h30 no Engenhão tem Flamengo e Botafogo, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Domingo às 5 da tarde no Engenhão tem Fluminense e Vasco, no Pacaembu tem Corinthians e São Paulo. No Estádio Olímpico tem Grêmio Internacional, o último jogo do Estádio Olímpico. No Independência tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, no Canindé tem Portuguesa e Ponte Preta, Couto Pereira, Coritiba e Figueirense, Aflitos, Náutico Esporte e no Serra Dourada Atlético Goianiense e Bahia. No G4 da competição, Fluminense campeão com 77 pontos. O Grêmio é o segundo com 70, o Atlético Mineiro o terceiro com 69 pontos e o quarto São Paulo com 63. A última vaga dos rebaixamentos está acirradíssima. Hoje, em 17º do campeonato, está o Sport com 41 pontos. Ainda com chances de descenso, estão a Portuguesa em 15º com 44 pontos, empatado com o Bahia com a mesma pontuação, porém uma posição abaixo. Palmeiras, Atlético Goianiense e Figueirense já estão rebaixados. No final de semana passado terminou a Série B do Brasileirão. Confira os times que avançaram para a divisão de elite do Campeonato Brasileiro no ano que vem e os rebaixados para a Série C. Foram para a Série A: o Goiás, campeão com 78 pontos, Criciúma com segundo em 73, o Atlético Mineiro em terceiro com 71 pontos e Vitória em quarto com 71 pontos. Caíram para a Série C CRB, Guarani, Ipatinga e Barueri. E por falar em Série C, nesta quarta-feira tivemos o primeiro jogo da final da terceira divisão, em que o Icasa empatou com o Oeste de Itápolis por 0-0 em Juazeiro do Norte. O próximo jogo acontece nesse sábado, às 5 da tarde, pelo horário de verão, no Estádio dos Amaros. É isso aí, grande passada aí no futebol nacional, rapaz. Começando a falar aí do Filipão como técnico da seleção, né? Nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Todo mundo sabia que com a demissão do Mano Menezes o nome preferido era o dele e também o de Muricy Ramalho, só que Muricy tem vínculo com o Santos, ao contrário do Filipão, que não tinha vínculo com ninguém. E o Marinho mostrando cada vez mais que quem manda na Confederação Brasileira de Futebol é ele. É um grande retrocesso, do Barros, né, praticamente, né? É um grande retrocesso da seleção, né? Que colocaram o Filipão porque ele ganhou a Copa de 2002. Mas dos últimos 10 anos pra cá, o que ele fez? Levou a seleção de Portugal para vice da Eurocopa pra Grécia, em Portugal. Mas foi um dos piores vice-campeonatos que foi pra Grécia. Foi eliminado pra França nas semifinais da Copa do Mundo de 2006, né? Um jogo contestável até hoje. Expulso do Chelsea. Foi expulso a pontapés. Mas quem não é expulso do Chelsea, praticamente, né? Só o Abramovich, né? Mourinho. José Mourinho não foi expulso do Chelsea. Mas o Avan Grant, o Di Matteo também foi. Mas é uma fase, né? O Mourinho não tinha uma fase, né? Mas também aquele elenco do Chelsea também não é fácil de se lidar também. Não, claro, tem medalhões, né? Terry, Lampard. Mas tem o título da Copa do Brasil desse ano, realmente. Mas competição em que o Palmeiras só enfrentou 2 times grandes. Quer dizer, quando eu falo grande é de Série A no final. Foi o Grêmio e o Coritiba.
E o rebaixamento do Palmeiras é muito por culpa dele. Então, eu acho que pela fase não era pra ser o Felipão. Pois é, concordo com você. Senhores do conselho, eu tenho uma visão um pouquinho diferente de vocês. Sim, diga. Da janela das orações vocês não veem isso. Diga lá, Léo. O Felipão, eu acredito que ele foi contratado, tudo bem, por ter sido penta em 2002, mas eu acho que foi muito mais pela Eurocopa de 2004 em Portugal, porque ele conseguiu não só formar um bom time, tudo bem que eles perderam na final, mas eu acho que a Grécia era assim um muito bom time, eliminou adversários muito fortes para chegar na final. E eu mais acho que o trabalho que o Filipão e a comissão técnica conseguiram fazer pela seleção, cativando a população de Portugal, torcendo para a seleção, né? A população realmente se envolveu com a competição, acharam que aquele era o momento de Portugal vencer, e a seleção portuguesa conseguiu cativar o público, e o Filipão foi um dos grandes responsáveis por isso. Então, nesse momento, né, em que a seleção brasileira está desprestigiada junto à torcida nacional, e tendo um cara que já trabalhou nisso com sucesso, ganhando título ou não, eu acho que foi esse o fator que mais pesou para a escolha dele. E acho que o Parreira assessorando ele como coordenador técnico, diretor, não lembro agora a nomenclatura, né, do cargo. Eu acho que foi uma medida assim para eles serem a direção da CBF não ser questionada pela imprensa. Ou simplesmente a gente está colocando para assumir a seleção os dois últimos vencedores de Copa do Mundo. Quem vocês acham que a gente deveria colocar que é mais qualificado do que eles? Mas aí é que tá, Léo. Só fazendo um contraponto nisso que você tá falando, a última experiência do Parreira na seleção brasileira foi uma experiência de completa zona, se é que a gente pode falar assim, que foi aquela Copa do Mundo de 2006. Tanto que a situação ficou tão ruim, a seleção brasileira ficou tão desprestigiada, que a saída da CBF naquele momento foi colocar um cara que o único ponto positivo que ele tinha era o de organizar a casa, que nunca foi técnico de futebol, o Dunga. O Filipão tem que ver o retrospecto dele. Ele foi campeão com a seleção brasileira em 2002, ele levou a Portugal à final da Euro em 2004, e aí eu não digo que o Filipão fosse o melhor técnico da melhor equipe ali na Eurocopa de 2004, só que a Grécia não era para passar nem na primeira fase, quiçá ser campeão. O time da Grécia foi o mesmo time que 2 anos depois não conseguiu classificação para a Copa do Mundo de 2006. E tomou várias porradas na Copa das Confederações. Exatamente. Bem, agora eu acho que o plano de trazer o Filipão de volta gira muito em torno de trazer o torcedor também de volta pro lado da seleção. Jogou pra galera. Menos o do Palmeiras. Um carisma que o Mano não tinha, né? E o grande problema é todo mundo aqui, sem exceção, no Brasil, todos os torcedores, todo mundo da imprensa especializada, os entendidos de futebol, falam que querem o Brasil jogando pra frente, um Brasil buscando um futebol parecido com o que a Espanha apresenta hoje, parecido com o que a Alemanha apresenta hoje, e esse não é o perfil do Filipão, muito menos o perfil do Parreira. São dois técnicos diferentes na concepção tática do futebol entre si, mas são dois técnicos que têm um viés defensivo. Vide Parreira de 94, vide Filipão de 2002, vide Filipão da Euro de 2004 com Portugal, e quando tentou sair não deu certo, que foi o caso do Filipão com o Chelsea, e foi o caso do Parreira com a seleção brasileira de 2006, que do meio para frente tinha muito jogador e para trás estava complicado, e aí ele tinha que se basear no ataque e não conseguiu. A sua última passagem do Fluminense também não foi muito boa no Parreira. Sim. Mas eu acho que na convocação de 2006, se a gente parar para analisar, de 70 para cá, o Parreira fez a melhor convocação que a seleção brasileira podia ter. Você não tem um elenco melhor do que aquele que ele chamou. Então, assim, o cara também não pode fazer milagre. Acho que todo o contexto ali de zona, festa, foi promovido pelos patrocinadores da seleção, e não tinha um homem forte da CBF que pudesse impedir que aquilo ocorresse. O Parreira é o treinador da equipe. Não tinha muita ingerência sobre aquilo. Acho que
é uma lição que a CBF aprendeu, que a coisa não deve mais ser tratada dessa forma. Mas assim, eu não acho que o Parreira foi um fracasso em 2006 por conta do elenco que ele levou para a Copa. Ele fez uma grande convocação, na minha opinião. Obrigada, Gil. Então, a desculpa de ter trazido o Filipão para trazer a torcida para perto da seleção de novo, acho que não se adequa, porque a torcida não queria ele, a torcida queria o Pep Guardiola. Se trouxesse o Guardiola, a torcida ia ficar muito mais atenta à seleção do que com o Filipão. E eu acho que a contratação dele e do Parreira. Do Parreira melhor do que Antônio Carlos, como disse Maria. E do Parreira foi puramente política, porque eles já tiveram lá, eles já sabem como funciona, e o Marinho é daquele, não é muito diferente do outro que estava lá, então ele vai querer adaptar, ele vai querer opinar. O Marinho é pior do que o Ricardo Teixeira, Bem mais Ele conservador. vai querer opinar e eles já Não vai ficar pior e tá ficando, né? e eles já estiveram lá e eles sabem como funciona, eles vão ter que aceitar. Talvez se ele trouxesse um técnico que não conhece o jeito da CBF, não iria dar certo. Foi por isso que ele escolheu os dois. Bem, vou tentar dar uma resumida assim do que o Léo falou. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Filipão trouxe a torcida portuguesa para 2004 na Eurocopa. Eu acho que só pela motivação da competição ser ali, a torcida já estava empolgada. Não importasse quem era o treinador. Chegou na final, perdeu para a Grécia naquele erro bizarro. E eu penso o seguinte em relação ao futebol. Se os jogadores da seleção escalados vivem uma fase boa, né? Porque futebol é fase, para muita gente, então o treinador também é fase. Sim. E a fase do Filipão não é boa. Sim. Também eu não penso que Pep Guardiola seria a solução hoje da seleção brasileira, porque faltam 1 ano e meio para a Copa do Mundo. E se ele pegasse um projeto de 4 anos, eu um acho projeto que de 4 seria bem melhor. Se ele pegar de 2014 para 2018, aí seria uma coisa muito interessante. Porque ele sabe trabalhar bem em categoria de base, fez isso bem no Barcelona, e acho que se um projeto de 4 anos o Brasil teria um futebol mais vencedor e um futebol mais contraído, um futebol mais ofensivo. Não, sim, sim. Então acho que por ser fase, não que também sejam muito. Eu preferia que o Mano ficasse agora que ele montou um esquema tático pro time. Mas eu colocaria talvez o Tite, eu colocaria o Muricy ou até o Vanderlei mesmo. Assim, a saída Eu tô Vanderlei. A saída Olha só, peraí, vamos parar. A saída do Mano pra entrada do Tite seria trocar 6 por meia dúzia. Mas aí que tá, o Tite tem mostrado no Corinthians uma coisa muito mais interessante. O time do Corinthians, ele não tá escalado pro Mundial desde o dia que venceu a Libertadores. O jogador tem que mostrar em campo. Então acho que com essa postura dele de quem tá jogando melhor vai pra Copa, isso já é uma postura bem mais interessante. Não tem os apadrinhados dele. O Vanderlei saiu do Flamengo naquele momento de crise, mas olha o que ele fez com o Grêmio. O projeto. Olha o projeto que ele fez com o Grêmio. E isso porque ele é só treinador, não dá uma de manager lá porque ele não deixa. O Vanderlei é um ótimo treinador. E o Muricy é o Muricy e até o Abel, até porque são os últimos campeões brasileiros. Talvez ano que vem, na Libertadores, caso o Grêmio vá, a gente possa falar um pouco mais sobre esse projeto do Vanderlei, né? Mas até ele concluir os planos dele, é meio difícil falar que ele tá indo bem, porque tem uma hora que ele levou o time a Libertadores. Mas o Vanderlei também é especialista em fracassar em Libertadores, né? Tem 5 títulos brasileiros, mas nenhuma Libertadores. Ele é especialista em achar que ele vale mais do que o time, né? Que a imagem dele... O Fabrício. E agora só fazer Grêmio é que também trouxe bons jogadores, né? Compôs um bom time, já que no Flamengo ele não teve tantos bons jogadores, só teve o Ronaldinho e o Thiago Neves. O Flamengo deixou ele já na questão de reforço e ele não fez um excelente trabalho. Já no Grêmio ele recebeu o Elano, o Zé Roberto, então acho que essa questão também é importante. Só pra encerrar aqui, e esperem Felipe Melo na seleção. É bem a cara do Filipão trazer Felipe Melo. Mas eu convocaria porque ele tá jogando bem. Só por causa do pênalti também? Não, porque ele tá jogando bem, ele é um dos melhores jogadores do Galatasaray, tem jogado muito bem. Então é isso aí. Segue aí, ditador. Tá certo, vamos falar agora de outros esportes. Está sendo realizado durante toda esta semana no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o ATP Challenger Finals, que reuniu os 8 melhores tenistas da temporada de 2012 em competições de Challenge, considerados um nível abaixo dos torneios de Grand Slam e Masters da Associação de Tenistas Profissionais. E os brasileiros na disputa, Tomás Bellucci e Thiago Alves, não tiveram muita sorte. Bellucci, número 33 do mundo, teve que abandonar a competição ao sofrer uma contusão no ombro esquerdo após a derrota para o argentino Guido Pella, número 124 do ranking. Repita o nome. Guido Pella.
Thiago Alves, atual 131 do mundo, foi chamado para substituí-lo, mas não obteve a classificação para as semifinais após uma vitória sobre o romeno Adrian Ungur, número 112 do ranking, e uma derrota diante do espanhol Rubén Ramírez Hidalgo, número 96 do mundo. As semifinais estão definidas e estão sendo realizadas nesta sexta-feira. Adrian Ungur enfrenta o esloveno Alias Bedeni, número 98 do mundo, e Guido Pella tem pela frente o romeno Victor Hanescu, atual 64 do ranking. A final está prevista para o próximo domingo, às 8 da noite, horário de Brasília. Na Fórmula 1, um balde d'água fria para as pretensões de Bruno Senna. O piloto brasileiro foi preterido pela equipe Williams, que confirmou para a temporada de 2013 a dupla formada pelo venezuelano Pastor Maldonado e pelo finlandês Valtteri Bottas, que é empresariado pelo ex-piloto austríaco Toto Wolff, atual diretor executivo da escuderia inglesa. Com a saída da Williams, Bruno Senna foca suas esperanças nas vagas da Force India, a qual disputa com o alemão Adrian Sutil, o suíço Sebastian Buemi e o japonês Kamui Kobayashi a vaga deixada pelo alemão Nico Hülkenberg, que acertou com a equipe Sauber para a próxima temporada. Além da Force India, outra opção para Bruno é a equipe Caterham, já que apenas o francês Charles Pic está confirmado na escuderia britânica e o russo Vitaly Petrov ainda tenta a renovação de contrato. 5 partidas agitam neste sábado a 4ª rodada do Novo Basquete Brasil, temporada 2012-2013, que teve início no último dia 23. Confira os jogos. Às 11 da manhã, o Joinville recebe o Vila Velha no ginásio da Whirlpool, em Joinville. Repita o nome. Whirlpool. Às 4 da tarde, a Liga Sorocabana encara o Uberlândia no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba. Às 6 da tarde, 2 partidas. Paulistano e Suzano se enfrentam no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. E Bauru e Franca medem forças no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. E às 7 da noite, Limeira e Minas se enfrentam no ginásio Volucato, em Limeira. Na classificação, Paulistano com 3 vitórias em 3 jogos, Uberlândia com 2 vitórias em 2 confrontos e Flamengo, Brasília e Pinheiros com 1 vitória em 1 partida mantém os 100% de aproveitamento. E neste final de semana será realizada a 3ª rodada da edição 2012-2013 da Superliga de Vôlei. No masculino, 5 jogos acontecem neste sábado. Às 5 da tarde, Sada Cruzeiro e Super Imperatriz Vôlei. Às 6, Medley Campinas e São Bernardo. Às 7, Volta Redonda e RJX. Às 7h30, Universidade Federal de Juiz de Fora e Funvic Mediafone. E às 9h30, Vôlei Futuro e SESI. No domingo completam a rodada Vivo Minas e Canoas ao meio-dia. Já no feminino, 4 jogos movimentam a rodada no dia de hoje. Às 7h30, Banana Boat, Praia Clube de Uberlândia e SESI. Às 8 da noite, Pinheiros e Unilever. Às 8h15 da noite, Rio do Sul de Santa Catarina e Vôlei a Mil de Campinas. E às 9 da noite, São Bernardo Vôlei e Uzi Minas, Minas Tênis Clube. Completam a rodada amanhã às 6 da tarde, São Cristóvão Saúde São Caetano e Solis Nestlé de Osasco. No masculino, RJX e Sada Cruzeiro tem 6 pontos ganhos, seguido por Medley Campinas com 5 pontos e Volta Redonda com 4 pontos, todos invictos na competição com 2 vitórias. Já no feminino, Banana Boat, Praia Clube de Uberlândia, Unilever e SESI têm 6 pontos ganhos. Estão invictos com 2 vitórias. Banana Boat e Uberlândia? Que paradoxo é esse? Banana Boat Praia Clube. Que paradoxo de Uberlândia, exatamente. Quando eu li, eu me perguntei também. Mas tá recebendo dinheiro de todas as empresas que você falou aí? Não, mas aí é que tá. Se a gente tá falando da Superliga de Vôlei, se a gente tá falando da NBB, vamos falar o nome completo do time. Não vamos fazer aquela palhaçada lá que a outra emissora lá faz, mas não vou falar o nome dela porque você quer trabalhar lá, né? Algum dia ela vai e contrata a gente. Aquela palhaçada que a emissora bate na madeira que nem o nosso professor. RJX é Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro. É o time do Eike Batista. É o Unilever. Você lembra quando o Sanders era São João de Meriti? Pois é, o Sanders São João. Brincadeira, né? E outra coisa, vamos parar com esse repita aí no meio do... Porque tá parecendo o Jornal da Manhã da Jovem Pan, 6h30, repita, 6h30. Pelo amor de Deus. São nomes bonitos, gente. São nomes bonitos. Mas enfim, essas daí foram as notícias dos outros esportes. Fabrício Teixeira
feliz por termos falado de NBB, uma competição que é muito parecida com basquete. Só que não é. Só que O se mais aproxima. próximo do basquete que a gente tem no Brasil. Mais próximo do basquete a gente tem no Brasil. Nós temos NBB feminina? Não, é LNB. O Brasil não joga LNB. basquete, amigo. Joga algo muito parecido com basquete. É mais ou menos o que o Galvão Bueno falava da Alemanha em relação ao futebol. E a Alemanha é tricampeã. Pérolas do Galvão. Mas enfim, agora vamos falar do segundo clássico carioca desta última rodada de Campeonato Brasileiro. Fluminense e Vasco, que se enfrentam neste domingo às 5 da tarde também no Engenhão. Tá indo embora, Roberto? Ninguém quer trabalhar nessa droga, ninguém não quer. falamos Aula, do- gente, eu estudo, né? Ah tá, você também vai pra aula, Fabrício? Na verdade, eu queria falar aqui que nós temos aula, inclusive o Léo também tem aula. Nesse momento. Ah tá. Ah tá, é aula de quem? Do Kaiser? É aula de história de alguma coisa. Ah tá, já História tem... contemporânea, não sei quem, alguma Professor coisa assim. Thiago, substituindo Érica Sarmento. Sarmento Sofrimento. Parece muito com o Oli. Ah, tá bom então. Daqui a pouco... Ó, não fala mal do Olha. professor que ele vai ouvir, olha a daqui a nota. pouco eu passo lá pra pegar o Facebook dele e mandar o link do programa pra ele, pra isso ele aí ouvir mesmo. pelo Facebook. Mas enfim, vamos seguindo agora com as notícias do Tricolor Carioca. Fluminense. Fluminense. As informações das Laranjeiras com o Leandro Soares. Já de férias, o Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo às 5 horas no Engenhão, pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor aproveita a partida tanto para dar chance aos jogadores da base, quanto para os atletas reservas. O time vai a campo provavelmente com Ricardo Berna, Digão, Elivelto, Bruno e Thiago Carleto. No meio, Valência, Fábio Braga, Diguinho e Igor. No ataque, Marco Júnior e Samuel. Pensando em 2012, o campeão brasileiro busca 3 reforços pontuais para a temporada de 2013. Um lateral direito, que possivelmente é Ney, ex-internacional, um meia e um atacante de velocidade. Uma informação alegou a torcida tricolor nesta semana. O argentino Dario Conca pode estar deixando o clube chinês. Antes mesmo de iniciar o período de recesso de fim de ano, o ídolo deixou o país oriental com o intuito de resolver problemas pessoais. No entanto, segundo rumores da imprensa esportiva, o jogador vem ao Brasil para negociar sua volta ao país. É isso aí, rapaz. Agora sim, podemos falar à vontade do Dario Conca, que juntou os seus paninhos, fez a sua trouxinha do Chaves Pegue e seu veio banquinho. embora para o Brasil. Chamaram ele de Podemos ladrão. falar, ninguém chama nada, né? Chamaram ele de ladrão. Agora que podemos falar, ninguém quer falar. Chamaram ele de ladrão Olha lá. só, eu acho que é Seu idiota. furtado passou lá. Mas tinha que ser chamado, tinha que ser chamado mesmo, tinha que ser chamado mesmo, é quebra de contrato. polêmica. Quebra de contrato, o jogador Mas ele- assina. Peraí, deixa eu terminar. O jogador assina. O jogador assina com o clube, sabe que ele vai ter que ficar lá 3, 4 anos. Aí ele quer em 1 ano e meio de contrato. Não, quero sair. Então tá bom, você paga a rescisão. Isso, paga a multa. Por que ele não banca? Paga não, mesmo. eu quero voltar ao Fluminense, eu pago a minha multa rescisória. Não, que a moleza senta no pudim, querido. Mas Ou ele, então, ele já tá faz um contrato menor, né? Ou então vai trabalhar no Banco do Brasil? No Brasil. Ele é Filipão, né? Ô Diego, mas ele já tá buscando essa rescisão com o time chinês, já faz uns 2 temporadas que ele vem buscando essa rescisão amigável. Pois aí, ele Mas tá o 2 pres- temporadas já. mas o presidente... desde o do primeiro ano que ele chegou lá, que ele já tá querendo sair, né? Mas por que foi então, cara? Ah, dinheiro, amigo. É dinheiro. É dinheiro, Então, pra deixar de ser burro, Doletas. tem que ficar lá. Não vai jogar no Fluminense, também não vai Felipe, jogar pelo time chinês. Vai mas ficar diga 2 lá. anos parado. Diga lá. Mas é uma questão de adaptação, né? Ele foi pra lá com o intuito de ganhar dinheiro também, mas ele não conseguiu se adaptar ao futebol chinês, à própria cultura de lá. E eu acho que ele tentou negociar com o presidente tá tentando dificultar mais ainda o negócio com o Fluminense ou com outro time brasileiro, e ele ainda não rescindiu o contrato, né? Ele apenas veio antes, só que o empresário dele falou que ele não vai deixar o clube de uma forma que é equivocada, abandonando, mas ele falou que ele vai buscar conversar com o presidente e tentar a liberação. O cara que não se adapta a futebol chinês, porra, peraí, né? Ah, mas aí... Não só o tá futebol, mas convencendo, o né? China, O por futebol, acaso. o futebol problema não é o futebol, o problema é a comida. Não, o problema é o futebol. O cara que não se adapta ao futebol. O Obina era rei na China. Não, Parei, né? Gol de letra e o caramba, Parei, lembra? mas tem aquele negócio também, né, pô? Você é contratado pela RD40 da Catalunha. Aí vai pra lá.
Aí vai fazer o trabalho que você... Aí chega lá, você não se adapta, o ouvinte não gosta de você, você acha os ouvintes lá todos um saco. Eu vou ganhar dinheiro? Um tal. Aí, por mais que você... por mais que você ganhe dinheiro, aí tá insatisfeito lá. O que você vai querer fazer? Voltar. Não, mas vou ganhar dinheiro primeiro. Vai acabar o contrato em 2 anos. Vou trabalho, vou ganhar dinheiro e depois eu compro a rádio ainda. E essa opção do Dario Conca, eu acho que também se dá devido ao Fluminense ter sido campeão esse ano e tá planejando um bom time para ano que vem, né? Para disputar Libertadores e talvez o Mundial, caso conquiste. Eu acho que o Conca se animou também com esse projeto do Fluminense, caso ele venha pro Fluminense, né? Mas eu acho que isso aí também foi o motivo que fez ele abandonar o time chinês. Perguntou quem vai pro banco se ele vir? Thiago Neves? Aí que tá, é aquele negócio, não vai ter muito banco certo porque o Deco se machuca sempre. A questão tem que ter um jogador ali que aguente mais do que o Deco aguenta. O Deco é um jogadoraço. Só que não dá pra contar com ele o campeonato todo. Porque ele joga 3 partidas e se machuca, fica um mês fora. Vemos, o Conca é titular em qualquer time no Brasil. Eu acho que ele vai chegar, se ele acertar com o Fluminense na próxima temporada, eu acho que ele já chega sendo titular. Porque devido ao que ele apresentou em 2010 e pelo futebol mesmo que ele pode acrescentar ao time tricolor, né? Eu acho que se o Deco vai começar como titular e o Thiago Neves vai ser bom. Mas a pergunta que fica é, será que o Conca que vai voltar é o mesmo Conca de 2010? Acho que pode ter um pouquinho de dificuldade no início, início de temporada, mas eu acho que ao longo da Libertadores, do Prato Brasileiro, ele vai recuperar. Convém lembrar que o Conca já não estava jogando bem quando ele foi embora. Verdade. Mas é porque ele também teve uma operação, né? Teve uma lesão. Ele jogou o campeonato de 2010 todinho e jogou lesionado. O Conca tá morto. Diego, mas diferentemente de alguns jogadores que vão lá pra fora, eu vejo o Conca sendo um jogador muito profissional. Acho que ele vai voltar. Menos com esse caso do contrato, né, agora, né? Pode até ser, eu acho que. Eu concordo com o Diego, que o Felipe eu acho que tá sendo muito radical. O jogador não se adaptou, tá tentando rescindir o contrato. Acho que não tem como você ficar no local onde você não tá se sentindo bem. Sim, concordo, mas ele sabia que na China não ia ter ninguém que ele conhecia lá. Sabia que a adaptação é difícil, cara. Todos os jogadores sabem disso. E lá na China você come inseto e só tem uma TV. Como é que você vai se adaptar? Mas o dinheiro cresceu os olhos, cara. É isso. Ele podia ter ficado no Fluminense, ia continuar ganhando bem, ia estar num time de elite, poderia ir para a seleção argentina. Mas a questão foi que a proposta foi irrecusável, né? Que o time chinês, ele recebe muito mais que o Messi, sabe? Concordo que a proposta foi irrecusável agora, mas nessas horas o jogador tem que ter visão da carreira dele. O que ele quer? Ele quer ganhar muito dinheiro ou ele quer jogar pela seleção da Argentina? O Barcos saiu lá da LDU, foi jogar no Palmeiras e foi pra seleção. Se ele ficasse aí, se ele continuasse regular, porque hoje é uma crise no meio campo argentino, assim, pra banco. Antigamente o Riquelme e Aimar, que era banco de imediato do outro, assim, ainda tinha o D'Alessandro quando queria jogar. Hoje o Conca talvez tivesse vaga na seleção, pelo menos para um super clássico, onde ele seria visto. Tanto que o Montilho é o titular da Argentina mesmo, não jogando muito no Cruzeiro. Isso não sendo nem sombra do que foi ano passado. Eu concordo com o que você falou, mas acho que o jogador também pode tentar conversar, com os dirigentes lá do clube chinês, porque foi uma experiência, né? Ele veio pro Brasil, se deu super bem. Ele teve essa experiência positiva no Brasil e achou que poderia ter tido também na China. Mas ele não se adaptou, porque lá é muito mais difícil de você se adaptar do que no Brasil, né? Eu posso concordar com isso, mas ainda a questão da visão. O que ele quer? O que ele como jogador ele quer? Ele quer ser rico ou ele quer, brilhar pela seleção? Se quer ser rico, não joga no Brasil, vai parar quer ser ídolo de alguma torcida? Depende. Às vezes a pessoa pensa que o dinheiro não vai desvalorizar seu ídolo de uma torcida. Eu vou a um extremo de exemplo. O Zico saiu do Flamengo em 83 indo para a Udinese. A Udinese era um time morto na Itália. Lá ele é ídolo. Mas ele saiu para a Itália. O Conca, 20 e poucos anos depois, está saindo para a China. O Zico também foi para o Japão. E lá. E praticamente foi futebol, né? Praticamente fundou. Tanto que chamam ele de Kaiosama lá, que é Deus. Sabe que Diego é um fã de. Eu acho que ir pra países B da Europa em relação ao futebol é uma coisa. Agora, ir pra China, onde ninguém vai ver ou considerar suas atuações para possível Copa, para ir para uma possível convocação ou até uma Copa do Mundo, também é muito crescer o olho, cara. Então, e vou te falar, só um comentário antes, desculpa, Leandro, de cortar, mas se o Conca voltar
Assim, o Conca de antigamente, ele, pra mim é titular da seleção argentina. Não, isso que eu falei, ele é titular absoluto. Ou no Fluminense, ou em qualquer time no Brasil, na própria seleção argentina. Eu até me convoquei na questão de quantas temporadas ele tá no time chinês, mas desde o início do ano que ele vem querendo voltar pro Brasil. E eu acho que essa vontade, e até de respeitar um pouco o presidente do clube chinês, ele tá querendo dificultar o negócio, né? Por isso, ele poderia até ser uma forma mais fácil. Porque o clube chinês tá querendo dificultar por causa porque o Conca não quis ficar lá desde o início do ano, né? Então acho que eles entenderam como se fosse uma traição. Isso aí, valeu, Leandro. Vamos então seguir com o programa. Vamos ao outro lado do clássico de domingo, o Cruz Maltino. Vasco. As informações do time de São Januário com Leonardo Peçanha. Lindo. O Vasco enfrenta seu rival tricolor, repleto de jogadores jovens. O técnico gaúcho quer dar mais oportunidades para a garotada, para demonstrar serviços à nova direção de futebol do Gigante da Colina. O time vai a campo com Alessandro no gol, Jonas, Douglas, Rodolfo e Thiago Feltre na defesa, Auremir, Abuda, John Clay e Marlone no meio de campo e no ataque Éder Luiz e o garoto Romário. Depois de um 2012 decepcionante, o Vasco busca reforços para a próxima temporada. O meio de campo Cícero, atualmente pouco aproveitado no São Paulo, tem sido um nome cotado em São Januário. A boa notícia do Gigante da Colina é a recuperação do zagueiro Dedé, que nesta semana iniciou o período de fortalecimento muscular. No entanto, a torcida vascaína está preocupada com a renovação do contrato de Juninho Pernambucano. Com propostas dos Estados Unidos e do Atlético Mineiro, o Reizinho da Colina não confirmou se permanecerá no clube na próxima temporada, Diedro. Valeu, Leonardo. Rapaz, a situação do Juninho Pernambucano é muito complicada. Já tem gente fazendo aquelas campanhas de crowdfunding, o famoso vaquinha. Fizeram a mesma coisa que estão fazendo com o Kobayashi na Fórmula 1. A mesma coisa que estão fazendo com o Kobayashi, mas o Kobayashi quem puxou foi ele. E em 5 dias ele arrecadou 1.600.000. E o Galvão também, né? Que tá enchendo o saco com o negócio de Kobayashi fora da Fórmula 1, né? Ah, vocês não ouvem nada, desculpa. Mas ele passou Interlagos, a coisa de Interlagos inteiro falando disso. Kobayashi não pode sair porque ele é um espetáculo, é um showman. Mas o Koba-san é muito bom, cara. É o melhor piloto japonês. O Grosjean pode sair. Porque o Grosjean vai acabar matando alguém. O Grosjean pode. Ele quase matou o Alonso, né? Já que a pauta descambou pra Fórmula 1, eu queria saber se vocês repararam na parceria que o Barrichello fez com o Galvão e que ele não conseguia alcançar o Schumacher na hora da entrevista. E o Galvão, corre, Rubinho, corre, Rubinho. Não, já pra voltar pro Vasco, só uma opinião. Você viu a pergunta do Piquet pro Jason Button no final da corrida? Não pode? Foi de chorar de rir. E aí, Button, parabéns, venceu o Grande Prêmio do Brasil. Mas você tá feliz porque o Hamilton saiu, né? Piquet, bem o estilo Piquet, né? O Button ficou com aquela cara de... nádegas Meu Deus do céu, o que eu falo? O Piquet é sensacional. Mas eu vou falar o Vasco. Se perder o Juninho agora... Pode fechar as portas. Decreta a crise, porque vai ser tenso esse ano. Que a coisa tá tão ruim que até o Dedé se machucou espremendo espinha. Gente, enterraram um sapo, acho que o Pai Santana caiu a barreira espiritual do Vasco, porque... Mas aí é que tá. O Felipe, ele viajou lá pra... E até eu noticiei isso, né? Pra aquele Sheik sabe, né? Lá, o Sheik... Abdul Al-Salame. Ele foi lá para tentar um patrocínio para a equipe do Vasco da Gama, e o Vasco pode ter um patrocínio sim, né? Foi noticiado aí durante toda essa semana uma empresa que colocaria um engenheiro no Vasco da Gama. É uma empresa de automobilismo. É a Nissan que pode investir um forte dinheiro, né? no Vasco da Gama. Porém, parece que essa parceria aí está sendo costurada pelo Sérgio Cabral. Não sei se vai... Então essa parceria vai ser meio negra, hein? Pois é. Enfim, pulando essa parte... Mas é o pai ou o filho? O governador. Fabioli vai gostar disso, hein, Diego? Sérgio Cabral, o pai, tá costurando muito a samba enredo. Eu sinceramente não acredito que o Juninho saia do Vasco para jogar em algum outro time do país. Eu acredito que ele sairia para jogar nos Estados Unidos. A proposta parece que é daquele clube onde joga o Thierry Henry. Red Bull alguma coisa. Red Bulls.
E seriam, acho que, uma nova fase para a vida do atleta e acho que para a própria família dele também. As filhas dele foram educadas na Europa, agora vão ter contato com mais uma cultura aí dita de primeiro mundo, né? Então, acho que seria o que seduziria ele nesse momento. Agora, trocar o Vasco pelo Atlético Mineiro ou até pelo São Paulo, que já foi comentado, acho muito pouco provável. Essa questão do Atlético também acho que pode um pouco dificultar, porque o Ronaldinho tá prestes a renovar com o Atlético Mineiro, né? Já renovou. Aí, Já renovou. Ficaria, acho que, bem custoso ter Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pro Calil tudo é possível. Eu acho que o Vasco devia... Eu acho que o Juninho devia pensar em ficar mesmo no Vasco. Por quê? Pelo que eu tô vendo do Juninho jogar, assim, nos últimos tempos, ele tá em melhor capacidade física do que o Pet tava quando voltou ao Flamengo em 2009. Eu acho que ele rende, porque o Vasco tá terra de ninguém. Brincando, dá pra fazer um contrato de uma temporada com o Juninho. No mínimo. Sem ser contrato de risco, pode ser um contrato aí eu acho que já entra lá do jogador. Pô, a torcida clama muito ele. É o único que salva ali, ele e Dedé são os únicos que salvam aquele time. Tá. Dirigente malandro faria contrato por produtividade com todo o time. Será? Não, eu vou te pagar 10 mingau aqui, 10 milzinho. O meu Vasco e aí você recebe mais 10 mil por vitória e mais 10 mil por gol que você marcar. Pô, vai ser fantástico, sensacional. Você vai ver em todo jogo, todos os jogadores correndo atrás da bola como se fosse prato de comida. Nossa, essa laranja mecânica. Mas eu acho que a decisão do Juninho, eu penso que ele devia ficar no Vasco mesmo, porque o Vasco vai jogar uma competição teoricamente mais... Não, a Copa do Brasil não vai ser tão fácil assim, né? Porque vai ter o pessoal da Libertadores. Vai ter o pessoal da Libertadores, né? Mas eu acho que é melhor ele ficar. Mas só depois das oitavas, né? O pessoal da Libertadores. Sim, mas mesmo assim já é a parte que é melhor ele ficar, é melhor ele pensar, porque os Estados Unidos é outro pensamento, né? Pô, vai pra ganhar dinheiro. E, pô, já o cara já... também tem que pensar nisso, né? Já a aposentadoria tá chegando ali, né? Uma hora você tem que olhar pra sua família pra você ver o que Nova York, quer saber da sua vida também. Uma cidade onde tem pessoas de todo mundo, uma cultura plural. Eu acho que isso pesaria na decisão dele, porque ele é um cara que pensa muito na família, isso ele deixa bem claro. Agora, eu acho que essa fase terra de ninguém do Vasco já passou. O Vasco trouxe aí o Ricardo Gomes. Parece que tá vindo o René Simões, é o que tem sido comentado lá em São Januário. Bom técnico. Manteve o Gaúcho aí, efetivou o Gaúcho de interino para... O Gaúcho é praticamente o novo Carlinhos, né? Treinador. Pois é. Se virando do Vasco, né? A importância do Gaúcho nesse processo todo é porque ele tá colocando a garotada para jogar. Ele trabalhou muito tempo com os juniores do Vasco, antes de trabalhar exclusivamente com o profissional. O Vasco tem bons valores aí subindo, que é o caso do John Clay, atleta que tem apenas 18 anos. Marlone, que já tem mais de 20, mas também, bom jogador. Apresenta aí um futuro promissor. Tem que ser lapidado, não pode ser colocado agora numa fogueira tão grande. Precisa realmente a diretoria conseguir reestruturar as finanças do clube, se organizar para conseguir patrocínio, retomar o programa de captação de sócios para o Vasco voltar aí até ser mais forte, mas terra de ninguém, acho que essa fase já passou. Essa questão que você falou também, é necessário que o Vasco pro ano que vem tenha um planejamento, né? Porque esse ano poderia ter sido um dos melhores anos, até um dos mais vitoriosos do Vasco, se tivesse tido um planejamento mais correto. Diego Souza acho que o Vasco, se fizer um planejamento pro ano que vem, mesclar essa garotada com jogadores reforços que já tem uma certa experiência. O Juninho. Acho que o Juninho seria importante para passar do time, um cara que se cuida, um cara que não é de farra, seria um exemplo sensacional pro o Vasco sabe mesclar essa juventude com jogadores mais velhos, os reforços que virão pra próxima temporada. E quando eu me refiro a terra de ninguém, Léo, quando eu falo é em relação aos jogadores, né? Porque o Ricardo Gomes tá uma ótima... A volta dele é muito boa, a vinda do René Simões também é muito boa, mas jogador não tem. Então isso é a terra de ninguém. Tá certo, então... A gente volta a falar do Vasco mais na frente. Para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, vamos às notícias do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional.
As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Felipe Bruno. Bem, meu caro déspota, nesta quinta-feira a FIFA anunciou os jogadores indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. E não houve surpresas em relação aos indicados. São eles Lionel Messi, Andrés Iniesta do Barcelona e Cristiano Ronaldo do Real Madrid. No prêmio Puskás de gol mais bonito estão na lista Neymar do Santos, Falcão Garcia do Atlético de Madrid e Miroslav Stoch do Fenerbahçe. No prêmio de melhor jogador, a brasileira Marta vai à sua 7ª indicação. Suas rivais serão as americanas Abby Wambach e Alex Morgan. Os vencedores serão conhecidos no dia 7 de janeiro na cerimônia organizada em Zurique. A japonesa não entrou, não? Não, os dois A americanos. japonesa que foi melhor do mundo ano passado não entrou, é uma grande surpresa. Mas acho que porque Estados Unidos ganhou a medalha de ouro, né? Também tem um motivo também, né? É, sim, tem isso também. Porque aquela japonesa carregou o time nas costas, né? Na Copa do Mundo feminina. Pois é. Senhores, é Messi de novo, né? Vamos lá. Não. Messi de novo, né? Bom, se bem que a temporada do Cristiano Ronaldo foi muito boa também. Sim, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo não ganha. Se ganhar, quer dizer, se o Messi não ganhar, ganha o Iniesta por causa da Eurocopa. O problema do Cristiano Ronaldo é que o Messi nessa temporada, individualmente, ele vem batendo recordes. Mas coletivamente, conjunto, time, Real Madrid ganhou o espanhol, Real Madrid foi muito bem na Liga dos Campeões. O próprio Barcelona vem repetindo aquele futebol de 2, 3 temporadas atrás, né? E o futebol do Barcelona caiu bastante. E se o Iniesta ganhar, vai ser mais um prêmio por serviços prestados, né? Por tudo que ele joga e por tudo que ele faz pelo Barcelona, né? Eu acho que só faltou o Ibra também poder estar disputando isso aí, porque é um jogador que ao longo da temporada vem jogando bem. Eu acho que faltou ele nessa Se ele manter esse nível que ele tá jogando no PSG, atualmente ele vai, no próximo prêmio ele vai concorrer. No próprio Milan ele jogou bem, só que o time do Milan não era bom, né? Era um time muito fraco, então eu acho que isso também atrapalhou. A gente vai ver qual é o peso da Eurocopa, né, nessa decisão, né? É isso. E na questão do gol mais bonito, eu acho que eles poderiam ter colocado o gol contra o Atlético Mineiro do Neymar, né? Porque o contra o Internacional foi bonito, mas eu acho que a dificuldade do gol contra o Atlético Mineiro foi muito maior e o gol foi muito mais belo. Refresca em minha memória, que gol foi esse? Ele driblou ali no meio campo, saiu carregando. Eu acho que o gol foi muito mais bonito que o Internacional. E assim, o gol dos outros dois concorrentes, eu achei muito parecidos os dois. O gol do Falcão Garcia, o do Falcão Garcia e do Stoch. Eu acho que o Neymar não leva esse ano, não. O mito do teste. Eu acho que o Falcão Garcia que vai levar o prêmio esse ano. Pois é. Mas então vamos encerrando o que quer falar, Léo. Quero lançar uma polêmica envolvendo Vasco e Botafogo. Opa, qual polêmica? Olha, nós temos 1 minuto. Alexandre está insatisfeito no Vasco porque não recebe salários. Mas isso aí ninguém recebe. Jogadores do elenco fizeram piadinha com seu irmão durante treinamento antes da preparação do Vasco Atlético Mineiro. Chamou de tricolor. E a torcida do Botafogo não quer Louco Abreu de volta. Eu proponho aí uma troca. Acho que encaixaria com uma luva no Vasco, que não tem centroavante há muitos anos. E o Botafogo com certeza pode usar o Alexandre na função do Elkson. Olha só, eu troco o Alexandre pelo Rafael Marques, então... Essa é uma coisa... Tipo aquele parecendo central, foi? A troca do Alexandre pelo Rafael. Você troca um Fiat 147 por um doce de amendoim? Sim! Sérgio Malandro, né? Vamos encerrando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a presença de todos os companheiros aí da mesa, Ulisses Valentim. Um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, Felipe Bruno. Tchau, Diego, até a próxima. Leandro Soares. Valeu, Diego, um abraço, até o próximo programa. Leonardo Peçanha. Bom final de semana para todos, muito obrigado e até a próxima. Tá certo, o Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta com mais um programa especial, elegendo os piores do Campeonato Brasileiro 2012. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube, um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.